Reunião acontece e Bernard pede para voltar para o Galo. Trago informações. Galo avança com proposta por atacante do futebol francês. Meia pode deixar o Galo. Você está tomando aquele café comigo, né? Aquele café com Geves. O café que vai ao ar sempre de terça a sexta-feira às 8 da manhã. Aquele vídeo informativo, mas que também tem uma pitada de opinião. Eu sei que você gosta das opiniões aqui no canal Bica Galo e é por isso que a gente vem crescendo, tanto que a gente vem crescendo. Eu agradeço demais pela força que vocês dão pra gente. Antes de mais nada, antes de eu começar o vídeo, peço pra você chegar cravando o seu like pra gente. O like é muito importante. O café com Geves está aí no ar para você, tá bom? E aproveita também, se você puder, se inscreve no canal Bica Galo, aproveita que aqui eu trago informações apuradas, com jornalismo, com responsabilidade, a informação e principalmente o respeito ao torcedor e torcedora que me acompanham diariamente aqui no canal Bica Galo, beleza? Então não esquece de dar o likezão, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificações para você ficar ciente e receber notificações sobre todos os conteúdos que a gente posta por aqui e siga a gente em todas as redes sociais, sempre @canal Bica Galo. Olha, hoje eu tenho informação, hein? Hoje eu tenho informação, tem novidade boa. O que vocês queriam ouvir, eu vou trazer para vocês aqui em relação ao Bernard, tá? A tal reunião, né, que eu havia trazido para vocês a informação de que a fonte confirmou a reunião, ela aconteceu já, envolvendo aí Rodrigo Caetano, o agente do Bernard, que é o Adriano Spadotto, que é agente inclusive de outros jogadores também da cidade do Galo, né, que pertence ao Galo. E essa reunião, ela teve ali um tom muito positivo de um retorno do Bernard. Isso porque o próprio agente, a pedido do jogador, teria pedido inclusive para que o jogador retorne ao Atlético, né? O Bernard propõe um retorno ao Atlético, né? Para você ver como que é a diferença, às vezes, de jogadores que você não trata como ídolo, né? Que jogadores ali que ficam ali fazendo um doce para voltar, independência financeira e acaba acertando com outro clube, né? Não vou colocar aqui nomes, mas ficou claro de que eu tô falando. E o Bernard fazendo de tudo para retornar ao Atlético, ainda com 31 anos, ainda com muita lenha para queimar no futebol, principalmente no futebol brasileiro. É atleticano, já falou isso várias vezes, e inclusive propôs esse retorno ao Galo em junho, julho. O contrato do jogador, ele vai até o dia 30/6 com o Panathinaikos da Grécia, tá? Esse contrato do Bernard, ele a partir do dia 30/1 já poderia assinar um pré-contrato. Outros clubes têm interesse no jogador, já falaram do Palmeiras, já falaram de outros clubes aí, inclusive do futebol internacional, mas o Bernard está decidido a voltar para onde o revelou para o futebol, que é o Galo, né? Então o jogador está interessado, o Bernard inclusive já foi aprovado pela comissão técnica, o Felipão tem interesse no retorno do Bernard, aprovou aí a contratação desse jogador, e aí agora na contratação vai sendo analisada pela diretoria. O Caetano levou isso para a proposta, né, os números e tudo mais, que a princípio são mantidos, a maioria em sigilo, levou lá para a direção da SAF, né, principalmente aí pro Rubens Menin e tudo mais, para poderem analisar e viabilizar a contratação. Fato é que, da forma como as coisas estão acontecendo, é muito provável que o Bernard seja jogador do Galo de novo no meio da temporada. Existe uma possibilidade muito remota de que o jogador chegue em março para o Galo, que é a época ali em que fecha a janela, mas muito remota mesmo, porque hoje ele é o camisa 10, né, e um dos jogadores ali importantes da equipe do Fatih Terim, que é o técnico turco da equipe do Panathinaikos, que está ali nas cabeças do campeonato grego, né, um campeonato grego que termina a primeira fase no dia 7 de março, no dia 3 de março, perdão, e no dia 3 de março aí se dividem um campeonato. Aí agora fica, o campeonato grego, ele é assim: os primeiros colocados, eles disputam o título e as vagas nas competições europeias, como Champions League e Liga Europa. Os restantes disputam ali um playoff e os dois últimos caem para a segunda divisão, tá? Então o Panathinaikos está nas cabeças, então certamente entrará ali no top 6, que disputará os playoffs do Super League, né, que chama o campeonato lá, Greek Super League, que é o campeonato grego aí, Stoichman, né, que é inclusive da Betano, né. E então, assim, essa situação aí do Bernard
Eu tô bastante animado, né? Eu já falei aqui que eu quero muito que o Bernard retorne. Eu acho que é um jogador que, apesar de não ser o jogador que às vezes alguns de vocês estão esperando, que é aquele jogador ponta, de velocidade, que era o Ronaldinho dar o tapa e o Bernard correr nas costas do zagueiro na ponta esquerda, não é esse jogador que vai voltar pro Atlético. O Bernard hoje é um meio campo. Eu trouxe informações, eu apurei informações exclusivas, né? Basicamente, lá no futebol grego, ele chegou para atuar como um ponta, mas ele não foi bem nessa posição. O técnico era o Ivan Jovanovic, tá? E depois que chegou o Fatih Terim, que é um técnico turco, a performance do Bernard subiu muito, foi bem mais consistente. Hoje ele é um meio atacante, joga ali atrás do centroavante, às vezes até como segundo atacante, né? Então ele sofreu para se adaptar como ponta, mas como meio atacante ele mostrou muita qualidade. Essas informações eu colhi diretamente de quem cobre o futebol grego, tá? Para você ter ideia, em 65 partidas pelo clube grego, o Bernard marcou 6 gols e deu 9 assistências nessa temporada. A contribuição do jogador vem sendo ali média de 1 gol ou assistência a cada 3 jogos. Essas são as informações que eu apurei, né? E eu tinha trazido já que caso ele retorne ao Galo, eu imagino isso acontecendo no meio de 2024 para junho e julho, né, no fim do contrato, né? Então, as informações que a gente trouxe aí vão se confirmando por meio de vários veículos, né? E o Bernard deve voltar ao Atlético no meio da temporada. Um detalhe é o seguinte, o Bernard, ele tá disposto, ele tá animado para voltar, ele quer vestir a camisa do Galo, tanto que ele pediu para voltar pro Galo. Isso é uma coisa rara, tá? Isso é uma coisa rara. Nós não estamos falando de jogador de final de carreira, não. Nós estamos falando de um jogador que está ali numa liga do futebol europeu, não é das principais, é verdade, mas é um dos principais jogadores do Panathinaikos e está prestes a ser campeão lá, se bobear, tá bom? Tava em primeiro colocado, segundo colocado, tá revezando ali com o PAOK. Então, assim, o salário do Bernard lá é na casa de 8 milhões anual, né? Então o jogador ganha mais ou menos 600, 700 mil reais equivalente aí, no futebol grego, que não é um enorme salário se você for colocar dentro do que é o futebol hoje. Claro que 600, 700 mil reais é gigante, é muito dinheiro, mas no contexto do futebol hoje aqui, ele seria na casa de uns 700 mil reais, né? E mais a adição de luvas e tudo mais, que seria CLT mais imagem. Essa informação é do meu amigo Lucas Tanaka, tá bom? Que é parecido, por exemplo, com o que ganha Eduardo Vargas, né? Que é um jogador ali que o Atlético quer que deixe a equipe, né? Tenta de qualquer forma se desfazer do jogador. E um detalhe sobre essa questão do Bernard é que, assim, se você for pensar a posição que ele joga hoje, ele não vai disputar com o Paulinho, ele não vai disputar com o Hulk, ele não vai disputar com jogadores da frente ali, jogadores ali ponta e centroavante. Ele vai disputar com o Zaratio, com o Gustavo Scarpa, com o Pedrinho. E aí o Pedrinho é o seguinte, Pedrinho pode inclusive deixar o Atlético no meio da temporada. O jogador tem contrato de empréstimo com o Galo somente até o meio da temporada, e isso pode fazer com que abra espaço tanto na folha salarial, quanto aí de espaço mesmo no elenco para poder encaixar o Bernard, que na minha opinião é mais jogador e tem muito mais identificação. O Pedrinho, ele simplesmente não aconteceu no Galo, machucou muito, aconteceu muita coisa, e é um jogador que de fato aí não deve ficar no Atlético até o final desse contrato de empréstimo. Tem contrato lá com o Shakhtar até 2025, mas no Galo ele deve ficar somente até o final da temporada, até o meio da temporada, desculpe. Então, assim, não foi assinado um pré-contrato com o Bernard ainda, mas essa reunião ela foi ali já um avanço, né, para que tenha de fato os números, qual é a possibilidade, cabe no orçamento, é caro, viola as estruturas financeiras, viola o orçamento do Atlético para 2024? Não viola. Então o Atlético tem interesse na vinda do Bernard. Não é um jogador tratado como prioridade, principalmente pela posição, por ser um meio campo, mas dado todo o contexto de idolatria, do jogador querer voltar, ser um jogador que ainda agrega e ter a aprovação do Felipão, deve sim avançar essa negociação do Bernard. Então vamos aguardar aí. Um outro jogador também que pode ser que perca espaço é o Rubens, né, que vem jogando ali como meia esquerda. Espero que isso não aconteça. É um jogador interessante também, acho que compõe bem ali e é um jogador importante no elenco do Atlético, né? Então essa situação do Bernard é isso, tá? A reunião, resumindo, é isso. O jogador pediu para voltar para o Atlético, tem ali uma pedida na casa numa casa salarial que se encaixa financeiramente, e seria somente no meio do ano essa volta, né? Vamos aguardar, trago mais informações para você.
Galo avançando por tratativas com atacante do futebol francês, já falo sobre isso com você. Eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Betano. Somente com a Betano você garante 100% de bônus válidos para novos usuários a partir aí de R$20 de depósito utilizando o nosso código BICAGALO, tudo junto. Uma vez que você digitou o código BICAGALO, depositou entre R$20 até R$500, você garante 100% de bônus. Por exemplo, se você faz um depósito de R$500, mais R$500 são creditados à sua conta imediatamente através da Betano, somente com o código BICAGALO, tudo junto, tá aqui embaixo para você e o link fica fixado nos comentários, ou você pode usar o QR Code. Vá sempre no jogo responsável e sempre para maiores de 18 anos. Vai apostar? Vai de Betano, né? Bom, então agora a próxima informação que eu tenho para falar com vocês aqui é sobre o Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique, jogador aí que esteve no Botafogo na temporada passada. O Atlético está avançando pela contratação desse jogador. É um jogador ponta, geralmente ponta esquerda, de velocidade, de drible, mas eu vou trazer aqui para vocês um especialista em Botafogo, né? O Bernardo Gentili, lá do Fogão Net, vai trazer aqui informações sobre o Luiz Henrique no canal BICAGALO. Fala, Bernardo! Fala, rapaziada do canal BICAGALO, nosso galão da massa aí. Quem fala aqui é Bernardo Gentili, do canal do Fogonete, como vocês podem ver aqui. E vim aqui e vou te falar sobre o Luiz Henrique, né? Jogador revelado pelo próprio Botafogo, que no ano de 2020, né, surgiu como um fenômeno na base do Botafogo, logo teve chance no time titular. Muito habilidoso, né? Chamou atenção também pela força física arrancada que tinha e logo foi vendido para o Olympique de Marselha. Não terminou nem um ano jogando pelo Botafogo e já foi vendido para o Olympique de Marselha. Lá não teve a sequência esperada, passou na mão do Sampaoli, por exemplo, e não foi tão aproveitado. O primeiro ano ainda teve mais chances, mas depois elas foram diminuindo até que o time começou o desejo de emprestar. E logo que o clube francês decidiu emprestar o Luiz Henrique, o Flamengo estava muito de olho no Luiz Henrique. É lógico que a gente sabe que a qualidade do elenco do Flamengo, o Luiz Henrique chegava para compor, né, aquele elenco. Ia ser disputar a posição com o Bruno Henrique, pessoal. Não aconteceu. Por quê? O Botafogo foi lá e aplicou o chapéu no Flamengo naquela oportunidade. Algo muito comemorado pela torcida do Botafogo e que criou uma grande expectativa em cima do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, claro, né, chegava naquele momento com um status de titular no Botafogo. E não foi o que aconteceu, né? Por mais que ele tenha sido muito útil na temporada, ele travou uma briga muito grande ali com o Vitor Sá, né? Enquanto o Vitor Sá esteve irregular e oscilando, o Luiz Henrique várias vezes conseguia superá-lo e ter essa vaga de titular. Ele foi bem nesse sentido, né? Naquela fase que o Botafogo estava atropelando todo mundo, estava um Botafogo mágico, Luiz Henrique também estava muito bem, né? Fazendo gol, driblando o goleiro, chapando de fora da área, velocidade, driblando 2, 3, 4, fazendo fila, ninguém pegava. Ou seja, com confiança, o Luiz Henrique foi um jogador importantíssimo. A partir do momento em que ele perde a posição para o Vitor Sá, que a gente, né, para quem acompanhou o Botafogo, terminou o ano como um dos principais jogadores do time, mesmo com o fiasco que foi o segundo turno, né? O Vitor Sá manteve esse nível e o Luiz Henrique não. Pelo contrário, nesse momento de pressão em que o Botafogo viveu, o Luiz Henrique foi um dos que realmente não foi bem, né? Aquele jogador habilidoso que pegava, partia para cima, a gente via aquela qualidade sobrando, assim, realmente um avião, virou um monomotor, né? Vamos dizer assim, um avião teco-teco. Perdeu a sua qualidade, entrou num clima de desespero junto com os jogadores. Normal, tem 21 anos, mas a gente esperava um pouco mais de personalidade dele nesse momento. Não teve, e não quer dizer que ele não vai ter em outros momentos, né? Aqui no Botafogo serviu de aprendizado. Infelizmente para o Botafogo, terminou com o título escorrendo pelas mãos, e o Luiz Henrique caindo, mais especificamente, né, caindo de produção depois de um primeiro turno fantástico, também caindo junto com o time no momento de queda. O que esperar dele no Atlético Mineiro? Não acho que o Luiz Henrique chegue para ser titular absoluto no Galo, muitas peças,
Mas ele com certeza vai ser um jogador muito útil. Ele é muito habilidoso, tem uma arrancada muito forte, mas às vezes falta um pouco de inteligência, né? Ele é muito intuitivo, um cara que dribla, parte para cima, a finalização dele não é das melhores, e isso é uma das coisas que ele precisava melhorar e muito. Às vezes ele driblava 1, 2, 3, chegava no cara do gol, chutava para fora, finalizava na mão do goleiro. Então esse é um dos pontos fracos do Luiz Henrique. Agora, criar um salseiro, né? Fazer a famosa fumaça no segundo tempo, mudar um jogo que está fechado, ele com drible consegue furar a retranca, isso aí é algo que realmente pode cair muito bem para o Galo, né? Já deixando claro que o Luiz Henrique nasceu na Paraíba, assim como o Hulk, né? E assim como o Tiquinho Soares. E lógico que eles têm uma conexão muito forte, né? Aqui no Botafogo tinha o famoso bonde da Paraíba, junto com o Carlos Alberto, com outros jogadores. E aí no Atlético certamente ele vai acabar se aproximando do Hulk, porque é um moleque muito do bem, gente boa, se dá muito bem com o elenco, todo mundo no elenco gosta muito dele. Ele entende que ele vai ter que procurar o espaço dele, porque aconteceu isso no Botafogo, imagino que vai acontecer aí também no Galo. Acho uma boa contratação, um cara que vai ajudar, mas saibam que eles têm qualidade e têm defeitos também. Eu conheço os defeitos às vezes irritam, as qualidades também às vezes enchem os olhos. Depende de qual versão vai ser o Luiz Henrique que chegar aí no Galo. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Valeu pela confiança, um beijo a todos e até a próxima. Valeu. Inclusive, uma das melhores mídias independentes do Botafogo, tá bom? E a trajetória do Luiz Henrique é o seguinte, né? Ele teve ali... Chegou ao Botafogo com 17 anos, veio lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Ele nas primeiras temporadas ele fez 21 jogos, somente 2 gols e 5 assistências. Depois foi vendido por 8 milhões de euros para o Olympique de Marselha. Teve muitas oportunidades ali. Quem que era o treinador dele? O Sampaoli, né? Lá no futebol francês. Lá ele teve 49 jogos, 1 gol e 6 assistências. Depois voltou por empréstimo ao Botafogo, onde jogou mais 59 partidas com 6 gols e 4 assistências, né? O Botafogo tinha ali uma cláusula para poder comprar o jogador, mas decidiu não exercer a preferência de compra e acabou devolvendo o Luiz Henrique, que virou alvo do Atlético, inclusive já há avanço nas negociações. O jogador aí, segundo o Fred Augusto, deseja vestir as camisas do Galo, deseja defender o Galo, né? Então assim, já existe um desejo do jogador em vir para o futebol brasileiro. A minha opinião é o seguinte, é um jogador ali razoável, tá? Não é um jogador ali que, chega e destrói, que é Luiz Henrique e tudo mais. É um jogador que tem bastante velocidade, né? E assim, na minha opinião, é um jogador razoável, né? Me falaram que toma decisões ali nem sempre tão boas e tudo mais, tem que melhorar a finalização. Fiquei um pouco preocupado porque a proposta é alta, né? Nós estamos falando aí de 6, 7 milhões de euros, tá? Pelo jogador. Seria nessa casa aí entre 43, 45 milhões de reais que o Atlético ofereceria para comprar os direitos do Luiz Henrique. E uma informação também aí importante é que não tem nada a ver uma negociação de Luiz Henrique com o Bernard, uma coisa não anula a outra, tá? Vindo aí o Luiz Henrique, por exemplo, não significa que o Bernard não venha e nem o contrário. Então o Atlético negocia pelos dois jogadores, tem os dois jogadores ali como metas ali para trazer, para reforçar o elenco em 2024 e cá para nós dar uma encorpada boa, né? Ainda que seja para reserva ali o Luiz Henrique, o Bernard também, são jogadores que encorpam bem o elenco e fica bem interessante esse negócio do Galo. Torcedor, gostou do conteúdo? Se você gostou, deixa o seu like aí, tá bom? O like é muito importante para mim, assim que eu consigo mensurar o quanto vocês apoiam o conteúdo, o quanto o YouTube consegue recomendar o Café com Jeves. Então deixa o seu like, é importantíssimo isso, tá bom? Responda a nossa enquete aí, qual jogador você gostaria que viesse? É o Bernard? É o Luiz Henrique? Os dois ou nenhum dos dois? A nossa enquete está no ar para você aí no YouTube, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de comentar, tá bom? Deixa os seus comentários, o que você pensa, se você quer esses jogadores por aqui, e deixa também o seu sininho ativado para você não perder os conteúdos aqui do Bica Galo, tá bom? Amanhã às 8 horas da manhã eu volto com mais conteúdo, sempre aqui no Café com Jeves. É exclusivo, é prêmio, é Bica Galo. Um grande abraço para vocês, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Jeves. E eu fui.